Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 8. No episódio de hoje, eu e meu entrevistado conversamos sobre educação da mente, expressar a nossa verdade, a Ayurveda como ferramenta de autoconhecimento, um pouco sobre chakras, enfim. É difícil colocar um título nesse episódio, mas eu garanto que ele está super interessante e se você ouvir atentamente, você entende que são peças da mesma orquestra. E a sinfonia ela tem essa finalidade de te levar a conhecer o teu Dharma. Se você não está familiarizado com a palavra Dharma, traduzida do sânscrito significa propósito. E qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu Dharma? Muitas pessoas se perguntam todos os dias e morrem sem saber qual que é o seu propósito de vida. E alguns até acreditam que não é importante conhecer o seu Dharma, mas eu diria que sim, é muito importante. Saber o que você veio fazer nesse mundo é sinônimo de saúde. Pois quando sabemos o que viemos fazer, não somos perturbados com a ansiedade, com a violência, tudo flui naturalmente. A gente não fica nessa tensão, a gente não fica submetido ao estresse, a gente simplesmente ouve aquilo que está fluindo no nosso coração e executamos, certo? E esse é um assunto que eu já comecei a escrever no meu livro e eu quero poder falar sobre isso várias e várias vezes aqui no podcast, porque veja, se você não conhece seu propósito de vida, isso está geralmente relacionado ao fato de você não viver a sua verdade. E aquele que não vive sua verdade não tem saúde. Então não adianta falar sobre a Ayurveda, não adianta você colocar em prática um tanto de coisa, tanto de ferramentas, se você não está em busca de entender qual é o teu Dharma, se você não está fazendo essa viagem interna para entender realmente, ouvir realmente sua voz. E estamos mais ou menos doentes porque não vivemos a nossa verdade. E ontem o Edson me convidou para tirar uma carta do Osho e o que aparece para mim? A carta da voz interior. E essa carta, essa mensagem dessa carta eu vou ler para vocês na íntegra. E essa mensagem é uma mensagem que eu estou trabalhando há muito tempo em mim mesma. E está muito relacionada, inclusive, com a fé. E ela veio, a mensagem dessa carta ela veio como um sinal do tipo, amiga, você tá ouvindo a sua voz interior, mas você ainda não se entregou a ela completamente. Então aí vai a leitura da carta do Tarot Zen do Osho. E essa é a carta da voz interior. E a mensagem é a seguinte: se você encontrou sua verdade dentro de você, não há mais nada para descobrir em toda essa existência. A verdade está atuando através de você. Quando você abre os olhos, é a verdade abrindo os olhos. Quando fecha os seus olhos, é a verdade fechando os olhos. Esta é uma meditação extraordinária. Se você puder simplesmente entender o mecanismo, não precisará fazer nada. O que quer que estiver fazendo estará sendo feito pela verdade. Se você estiver andando, será a verdade andando. Se estiver dormindo, será a verdade dormindo. Se estiver falando, será a verdade falando. E se estiver em silêncio, será a verdade que estará em silêncio. Essa é uma das técnicas de meditação mais simples. Pouco a pouco, tudo se acomoda segundo essa fórmula simples e então não há mais necessidade da técnica. Quando você está curado, joga fora a meditação, joga fora o remédio. Então você vive como verdade, cheio de vida, radiante, satisfeito, abençoado. Uma canção em si mesmo. Toda a sua vida se transforma em uma prece sem palavras, ou melhor,
em um estado de oração, em um estado de graça, de beleza que não pertence a esse mundo, em um raio de luz vindo do além, iluminando a escuridão do nosso mundo. E o comentário dessa carta é o seguinte: a voz interior não fala por palavras, mas na linguagem inarticulada do coração. É como um oráculo que só fala a verdade. Se tivesse um rosto, seria como o que parece no centro dessa carta, que é desperto, vigilante e capaz de aceitar tanto a escuridão quanto a luz, simbolizada pelas duas mãos que seguram o cristal. O cristal em si representa a luminosidade que advém de se haver superado todas as dualidades. A voz interior também pode ser brincalhona à medida que mergulha profundamente nas emoções e ressurge para lançar-se em direção ao céu, como dois golfinhos dançando nas águas da vida. Ela está ligada ao cosmos, por intermédio da coroa em forma de lua crescente, e a Terra, do modo como está representada pelas folhas verdes do kimono dessa figura, que infelizmente vocês não estão podendo visualizar, mas eu tenho aqui no site, porque eu não tenho essas cartas. Essa carta pertence ao Edson, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele tirou ontem numa live e eu tive a sorte de poder estar escolhendo o número dessa carta. E eu entendi que essa mensagem era para mim. E, bom, porque, como eu disse, eu já estou trabalhando nela há muito tempo, então foi realmente uma confirmação. E aí, o comentário da carta aqui continua: há momentos em nossas vidas em que muitas vozes parecem nos estar chamando de várias direções. A própria confusão que sentimos nessas ocasiões é um lembrete para que procuremos silêncio e centramento dentro de nós mesmos. Só assim seremos capazes de escutar a nossa verdade. Yes, é isso mesmo. Para mim, essa carta, tenho certeza que também essa mensagem vai estar sincronizando com o interior de muita gente que está ouvindo esse podcast neste momento. Porque realmente, para conhecer a nossa verdade, é importante que se busque ferramentas que possam auxiliar esse empreendimento de uma vida. E as ferramentas, elas podem ser várias, né? Por exemplo, a meditação, o yoga, a Ayurveda, o Tantra, enfim. É infinitos recursos e a proposta desse podcast é justamente trazer essas ferramentas para habilitar o aprofundamento da nossa consciência, da nossa essência, para ouvir a voz de modo que possamos acessar o nosso objetivo de vida, que é o nosso Dharma, e viver nossa expressão máxima, que então vai nos trazer felicidade, saúde, certo? Então, a ferramenta não é a finalidade em si, tá? Ela é o caminho. E esse podcast também é o caminho. Por isso, ouve aquele que precisa, ouve aquele que se identifica, quem gosta. Então, eu tô aqui tentando angariar muitos seguidores, ou ouvintes, pessoas que poderiam estar ouvindo e fazendo crescer essa comunidade. Eu não acredito nisso, eu acredito que aqueles que ouvem é aqueles que precisa. E eu preciso fazer esse podcast, então, para mim, já é uma cura em si mesmo poder estar fazendo este trabalho. Então, quando você conseguir viver guiado pela sua voz interior, conhecimento de dosha, tradição védica, né, ou qualquer ferramenta, ela deixa de ser necessária, tá? E quem vive a verdade não precisa de ferramentas. E isso não significa que eu vou parar de falar sobre Ayurveda, de vários outros assuntos. Em fato, eu estou escrevendo um livro sobre Ayurveda, inclusive para que eu mesma me sinta confiante para os próximos desafios. Então, compreendendo as minhas próprias ferramentas, é que então não dependerei mais dessas ferramentas. Como diz sabiamente a carta do Osho, quando ele fala que quando você está curado, você joga fora a meditação, joga fora o remédio, ok? E aí você vive como verdade, cheio de vida, radiante, satisfeito, abençoado,
uma canção em si mesmo. E esse é o meu objetivo, esse é o meu Dharma, certo? Eu não sei qual que é o seu, mas continua comigo, continua aqui nesse podcast que a gente vai funilando e você vai conseguindo acessar, de repente, qual é o teu Dharma, tá? Então, elevada por essa premissa, segue a segunda parte dessa entrevista com o professor de Ayurveda, Edson Osório. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast. Então, no episódio anterior, nós estávamos explorando um pouco sobre as origens da energia masculina e feminina inerentes a todos nós. E fizemos um ensaio sobre a origem da viciação dessas energias, né? Que está geralmente ligada ao medo. E o medo, no meu ver, está ligado à supervalorização da proatividade, né? Dos resultados rápidos, dessa questão de cobrança, do ganhar dinheiro como prioridade, né? Da competição em detrimento da solidariedade, da fraternidade. E seria o sagrado masculino, esse seria o sagrado masculino doente, né? Acho que essa que é a pergunta. E como podemos, de uma forma objetiva, através das práticas da Ayurveda, curar essas energias? Então, a minha pergunta é: você recomendaria alguns exercícios, rotinas, alimentação? Legal. Acho que é legal a gente levar em conta justamente o ponto que você está dizendo, onde é um adoecimento mesmo. A gente vive na era conhecida pelos mais, a era de Kali Yuga, onde o que vai enriquecer as pessoas é justamente uma visão egóica, um enriquecimento financeiro, sobrepujar os outros. Eu estou até com o Bhagavad Gita aqui na frente, deixa eu ver se eu encontro essa frase. As primeiras frases do Bhagavad Gita: é preferível arrancar uma árvore seca do que regá-la. Essa regra deve aplicar-se em todos os casos, de agora até a restauração do Dharma. Aí as castas, né, Brahmanes, Kshatriyas, Vaishnavas e outros setores ortodoxos praticarão os ritos unicamente por temor à opinião pública. O Dharma das castas e ordens de diversas graduações que são descritos extensamente nos Vedas não devem ser praticados nesse Kali Yuga, mas serão praticados visando simplesmente o enriquecimento pessoal. Então você vê que é um dizer clássico de um livro de 12 mil anos atrás, dizendo que a próxima era vai ser dominada por pessoas que são falsas, de certa forma, né? Tem uma carta do tarot que chama Política, falando que essas pessoas que são políticas, não necessariamente o político em si, mas é um bom exemplo, são pessoas de dupla face. Elas têm uma face serena por um lado e uma face mórbida por outro. A face serena você só observa você observa externamente, e a face mórbida e dissimulada você só observa quando eles estão dentro da própria intimidade deles. Mas as duas faces são falsas. A questão é que essa própria pessoa não encontrou a sua natureza. Uhum. Uhum. Eu vejo que a gente está vivendo esse período e eu acredito que a melhor forma é promover a consciência. Eu estava pensando sobre para onde a gente ia com o podcast de hoje, porque quando a gente une Shiva e Shakti, a gente forma o cosmos. A gente tem a matéria não fecundada, que é a Shakti, e ela é fecundada pela consciência, que é a Shiva. Então a consciência fecundando a matéria forma esse cosmos, e esse cosmos é habitado por uma inteligência cósmica, a inteligência chamada de Mahat. Então a gente chama todo ser muito inteligente de Mahat, Mahatma Gandhi. Então, essa inteligência suprema deve ser buscada por todos. Essa inteligência é o que faz, por exemplo, com que um leão não mate uma gazela se ele não tiver com fome. Faz com que uma gazela mãe doe a sua vida para que a filha possa ir embora. Faz com que o pinguim consiga se locomover do Polo Norte ao Polo Sul, os pássaros consigam migrar. Essa inteligência ela é inerente a todos nós. Mas nós, seres humanos, ganhamos o que a Bíblia chama de um direito, né? Ganhamos o livre-arbítrio. A partir desse momento, você não precisa seguir essa inteligência cósmica. Você tem o direito de escolher por onde você vai. Então, as técnicas para você criar a maior compreensão dessa inteligência cósmica são descritas no Yoga. Yoga Chitan
Vritti e Nirodha. O yoga promove o controle da mente. Yes. Então, somente pelo controle da mente, pela compreensão de que a mente é um órgão de absorção dos sentidos. Então, vou dizer para os nossos ouvintes, não pensem em um elefante rosa rodando uma barra no circo. E eles já estão criando uma história do elefante, já tem a lona, já tem o macaco apresentador do elefante, mas eu disse para não pensar. Então, compreender que a mente é voraz e só está aqui para absorver os sentidos. E a gente tem que aprender a domar a mente por N técnicas que são oferecidas pelo yoga, pelo tantra, pelo ayurveda, é o caminho para a gente se desconectar dessa masculinidade tóxica. Uhum. Maravilha. E eu vejo o Ayurveda como uma ferramenta excelente, porque você vai para o corpo, você volta para o corpo, com as práticas que você aprende. Então, nesse de ir para o corpo, você entra no estado, vamos dizer, do momento presente. Né? Você entra no estado até meditativo, vamos dizer, porque você vai fazer uma dinacharya, você vai realmente ter um momento para você se cuidar, de você estar, né, nesse autocuidado diário. Então, isso acaba nos desassociando da mente um pouco, eu creio. Porque quando a gente começa a se cultivar as nossas próprias energias, você entra num estado mais de abstração, não sei. Essa é a minha opinião. Mas eu sei que você tem um curso sobre práticas diárias e nutrição e culinária ayurvédica no site da Sankhya. E aí eu quero saber se você quer falar um pouquinho sobre isso, né? Pode ser, pode ser. Quando eu comecei a entrar para a parte online, eu comecei a pensar assim, poxa, não adianta fazer um produto só, eu preciso fazer alguma coisa que funcione na vida das pessoas. Eu vejo muita gente vendendo muita coisa online e não necessariamente eles estão entregando o que eles prometem. Então, eu não prometo mudança de vida com esses cursos. Eu tenho um curso introdutório, que é o curso de rotinas diárias. Não é porque ele chama introdutório que ele é um curso leve, assim, é um curso que você vai aprender bastante sobre filosofia ayurveda, sobre fisiologia ayurveda. Depois a gente tem uma série de aulas práticas de meditação e respiração para cada dosha. Então não é, eu sou vata, só vou fazer o do vata. Não, vai ter dia que você vai estar estressado, você vai ter que fazer o do pitta. Vai ter dia que você vai estar em casa, então você tem que fazer o do kapha. Então é um conjunto de conhecimentos para auxiliar a pessoa a tomar as rédeas da própria saúde. Se você gosta de cozinhar, se você não gosta de cozinhar, mas saber o que comer é para todo mundo. Então, com o curso de nutrição, você aprende a ir no self-service e fazer um prato adequado ou a fazer uma maestria de alimentação na sua casa. Não são coisas difíceis, a gente tem que levar em conta que a satmia significa adaptabilidade. Então, não adianta eu passar receitas só com feijão moyashi, só com arroz basmati. Eu preciso levar em conta que o brasileiro come arroz, feijão, bife, batata frita. Legal. Então, como é que eu vou fazer o cara que não está dentro do Ayurveda, dentro do Yoga, ter benefícios? São muitas formas diferentes. Então, são cursos que eu consigo realmente ter uma resposta muito boa. Eu acompanho todos os alunos do curso, tem perguntas e respostas, tem avaliação. É realmente assim, uma tutoria de Ayurveda com encontros online comigo, onde o intuito é auxiliar a pessoa a seguir o próprio caminho, a ser um pinguim que sabe quando se mover, né? A gente diz que o máximo de evolução, você sabe o local certo, na hora certa, e vai estar fazendo a coisa correta. E a gente vê assim, justamente no campo da meditação, estava procurando uma carta de tarô para ler agora, não encontrei a carta, mas lembro da mensagem. A meditação é um tipo de remédio. A partir do momento em que você está curado, você descarta o remédio. Então, você usa a meditação para estar em estado meditativo. Assim como você disse, para estar no momento presente. A partir do momento que você está no momento presente, você não precisa da meditação. Isso vale para todas as coisas. Se você fala assim, Edson, só não posso fazer... Ou eu falo para você, Nathalie, não posso fazer o podcast hoje porque eu não meditei. Então a meditação é um vício para mim, eu estou dependente dela. Então a gente precisa se aprofundar na meditação, se aprofundar no autoconhecimento até o ponto em que você se conhece. A partir do momento que você se conhece, você tem que tirar a energia do seu próprio espírito. O seu próprio ser está se expressando, você pode estar brigando, que vai ser o seu espírito brigando. Você pode estar fazendo um podcast, que é o seu espírito fazendo um podcast. Então, eu passei por uma experiência interessante
no Canadá, quando eu estava no satsang do Guru da Arte de Viver, do Guruji, e tinha 8 mil pessoas no satsang, ele estava inaugurando um hall lindíssimo, tinha um pé direito de 18 metros de negócio, muito bonito, ele meio que ele tinha, mas ele meio que não precisava nem de microfone para falar, de tanto que a voz reverberava. Só que tinham duas meninas sentadas na frente, que elas estavam cochichando uma com a outra, assim. E elas estavam uma virada para a outra, e o guru falando, e elas cochichando. Não tinha mais ninguém falando. Até algumas pessoas dançavam lá no fundo, mas elas dançavam em silêncio, de alegria, assim. E aí o guru olhou para a menina uma vez, olhou para as meninas uma segunda vez, olhou uma terceira vez. Quando deu o terceiro, quarto minuto que ele estava olhando de rabo de olho, assim, ele parou tudo. Fez um barulhinho assim. E olhou para as meninas. E o olhar sereno dele foi virando um olhar de cólera, um olhar de fúria, onde ele estava querendo demonstrar o desrespeito que elas estavam fazendo, não só com ele, mas com todas as pessoas que estavam em silêncio para ouvi-lo. E ele foi olhando, e as meninas não tinham visto, Nathalie, não tinham visto. Ficou aquele negócio 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí alguém muito sem graça foi ali do lado das meninas e cutucou a menina. Nessa hora a menina olhou pro guru assim, ela ficou tão pequena, ela foi virando um feijãozinho assim, foi ficando pequenininha as duas. Aí na hora que ele viu, ele ficou mais tipo 1 minuto só olhando no olho delas. Quando acabou aquilo, ele sorriu e falou, let's continue, e continuou barato assim. Então aquilo me fez compreender justamente que tem necessidade de tudo na vida, né? Então, essa frase inicial do Bhagavad Gita, uma árvore seca não se rega a raiz, é interessante da gente levar em conta. Não tem essa de, não vou brigar, porque eu não gosto de brigar. Chega um momento na vida em que você tem que se expressar, em que você tem que se posicionar contra as coisas erradas. O certo é o certo, o errado é o errado, duvidoso é o duvidoso. Se a gente pegar, por exemplo, só para finalizar o tema, o exemplo do João de Deus. Imagina se ninguém tivesse se expressado porque o cara é um super médium, porque vão 12 mil pessoas por dia ser consultadas pelo cara. Imagina se todo mundo ficar ali, não, mas cara é muito importante, não posso me expressar. Então a expressão é uma coisa muito importante, independente de como for o tipo de expressão. O nosso espírito às vezes está com raiva e ele precisa expressar essa raiva porque é o que é a cura. Exato. Perfeito. E isso encaixa com uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Porque, segundo constam os textos, né, a energia de Shiva ela reside no chakra coronário, enquanto Shakti no chakra raiz, né? Ou chakra sexual. Então, muitas pessoas, né, da área da espiritualidade gostam de focar muito no despertar do chakra coronário, na expectativa de estar em comunhão com a espiritualidade ou com a consciência divina, e acaba ignorando o chakra básico, né? Como se fosse algo desnecessário ou mundano até. Então, a minha pergunta é, quais são, do ponto de vista ayurvédico, as consequências para o indivíduo que ignora o equilíbrio desse chakra básico, que inclusive está muito ligado ao dosha kapha, né? O que isso representa para a saúde do indivíduo? Que fica só nessa neura de despertar somente o chakra da cabeça. É legal a gente levar em conta que a gente está em carne, né? Então a gente está encarnado. Diziam que Chico Xavier comia carne uma vez por semana para aterrar o chakra básico. Senão ele tinha tendências a desencarnar mais cedo, porque ele já estava muito no chakra coronário, muito na espiritualidade. Então, o ser integral é aquele que vive todas as coisas. É dito que o ser mahátmico, o máximo de evolução de um ser, ele participa do mundo como um todo. Ele participa de uma oração e de uma missa, da mesma forma que ele participa de um ritual védico, da mesma forma que ele participa de um bacanal, de uma festa de Baco, nesse caso, de uma festa onde você quer comemorar a carne. Então, a pessoa que perde essa integralidade, ela fica viajando muito. Quantas vezes eu não tive contato com pessoas que faziam dietas muito radicais para viver de luz, e você olha no olho dessa pessoa como o olho é acinzentado, como a íris está enevoada. Esses são sinais do desprendimento da matéria. O desprendimento da matéria é comum aos seres desencarnados.
Então, a partir do momento que você começa a se desprender do que te coloca na Terra, você está se aproximando da morte. Você está removendo um pouco do vigor, do Ojas da vida mesmo. O Ojas é o que promove vigor, Uhum. imunidade e vitalidade. Quando o Ojas termina, o indivíduo morre. A nossa ciência entende, a ciência tradicional entende o Ojas como o telômero, tempo de vida de uma célula. Esse tempo de vida ele é gasto por oxidação, por má alimentação, por rotina inadequada, por inibir o sono, mas também por inibição das funções básicas da vida. Se você se conecta com chakras muito superiores, você pode perceber que essas pessoas têm menos dejetos, têm menos tecidos, têm o corpo mais Uhum. seco, mais acinzentado. Então isso é desvitalizante. A gente precisa equilibrar todos os chakras. Eu, para estar aqui com você, preciso comer bem, para minha Uhum. cabeça não ficar viajando muito, senão a gente vai fazer um podcast que daqui a pouco eu tô lá em Marte falando de corpos celestes, mas a gente queria falar de Shiva e Shakti, de como essas energias se representam no mundo físico. Uhum. Uhum. Nem muito céu, nem muito terra, né? A gente precisa realmente estar em Exatamente, equilíbrio. exatamente. E aí, você como terapeuta, o que que você indica assim de prática para as pessoas leigas que estão nos ouvindo? O que que elas podem fazer para tá reequilibrando esse chakra básico que está muito ligado à questão de medo mesmo, né? Que faz a gente ficar às vezes até agressivo, na defensiva, querendo as coisas no agora. Como a gente consegue equilibrar esse chakra básico para a gente sentir, não, eu pertenço ao planeta Terra, eu estou seguro, Sim. tá tudo bem. Como terapeuta, o que que você indica para os seus clientes? Eu acho que cada pessoa a gente faz alguma coisa, né? Durante a Uhum. consulta, eu gosto de pegar na pessoa, ali no ombro da pessoa, segurar ela e mostrar com o movimento o que ela está Hum. precisando. Muitas vezes eu pego uma pessoa vata, seguro nos ombros dela e aperto o ombro dela para o chão e falo assim: a terra, meu filho. Você não veio aqui para voar, você já é leve, você já é frio, você já é seco, então eu preciso que você coma raiz, cremes, Hum. pastas, coisas que te aterrem. Fazer o Uhum. yoga com o pé no chão, é, olhar o sol nascer, olhar o sol se pôr. é, mas eu vejo que o que mais conta é fazer uma oração, Hum. estar em dia com o seu espírito. Você não precisa orar para Deus, você pode orar para o cosmos, você pode orar para si mesmo, mas a fé de que você. Aí, assim que você me fez a pergunta, essa carta ficou na minha cabeça. Eu estou tentando não narrar essa carta, mas vamos para ela. É uma carta chamada Sofrimento. A dor que está aí não deve fazê-lo triste. Ela está aí apenas para deixá-lo mais alerta, porque as pessoas só se tornam alertas quando a seta vai fundo no seu coração e as ferem. De forma contrária, elas não despertam. Essa é a história do primo e discípulo de Buda, chamado Ananda. Ananda ficou ao lado de Buda durante toda a vida de Buda. E no momento do desencarne, Buda faleceu, Ananda estava ao lado de Buda. E aí, na festa para despedir do corpo material de Buda, estava todo mundo feliz porque Buda morreu realizado. Ananda foi encontrado chorando. E os discípulos repreenderam Ananda. Falaram assim: você não devia estar chorando porque Buda morreu realizado. Você tem que estar feliz. Ele falou assim: não choro por ele, eu choro por mim. Porque ao lado de todos esses 42 anos ao seu lado, eu não me iluminei com ele, enquanto que todos vocês se iluminaram. Conta a Hum. lenda que Ananda passou a noite chorando na sua tristeza e na manhã seguinte ele acordou iluminado. Hum. Tempos de grande tristeza trazem potencialmente tempos de grande iluminação, mas para isso é preciso a gente ir fundo nas raízes da dor. Então, Aham. quando eu encontro, por exemplo, uma pessoa que é vegana, crudívora, quer viver de luz, mas ela tem 22 anos de idade, ela ainda tem no mínimo 30 anos de produtividade na vida, onde ela Uhum. precisa de energia física, de aterramento, eu tento explicar para essa pessoa que o equilíbrio ele está na integralidade, está no conjunto do todo. A Terra é redonda porque ela dá voltas, porque a gente precisa estar o tempo inteiro dando voltas, se conectando com todos os elementos. Então não dá para você dizer que você não faz parte de alguma coisa. Ah, não, eu não brigo, eu não faço parte desse conjunto de coisas. Nós somos seres integrais, como você mesmo disse, com 7 chakras. Uhum. Então o conjunto de a cura está no meio de encarar o todo. Se você tem Exato. problema, encara o problema. Se você tem solução, vai atrás da solução. E se você está confuso, a primeira coisa que você sabe sobre você é que você está confuso. Então você começa uma jornada.
A partir desse momento eu vou buscar solução para minha confusão. Agora, esconder de si mesmo que está leve, que está frio, que está seco, que está com insônia, que não está se conectando com a Terra, só vai fazer você desencarnar mais cedo. Certo. Obrigada. Isso é muito, muito importante. Porque eu mesma já entrei nesse espiral e, graças a Deus, quando eu cheguei na Índia, meu professor falou assim: menina, você Para tá. com isso. Exato. Me tacou a Shivaganda, me tacou um tanto de coisa lá e mudou a minha vida. Realmente fez toda a diferença. Eu já relatei isso lá no YouTube, pessoal. Falei, gente, Ayurveda, vocês precisam aprender essa ciência, porque ela realmente faz sentido. E a Ayurveda, apesar de ser bastante racional pela sua metodologia científica, é também uma medicina feminina, né? Porque ela trabalha e respeita a natureza cíclica da pessoa. Então, muita gente da área muita gente espiritualizada chega na Ayurveda achando que você precisa Vai ser viver mais de luz agora, né? exato, ou não, é vegano, é uma medicina vegana, uma medicina vegetariana. Você quer falar um pouquinho sobre isso? A gente vive num campo de adoecimento, né? As pessoas, elas ficam nessa de vegano, de crudívoro, disso, daquilo, mas é porque todo mundo vendeu essa propaganda. O Mundo Verde aqui no Brasil vendeu essa propaganda para as pessoas, não falando mal de nenhum tipo de comércio nem nada, mas as pessoas, elas compram ideias errôneas sobre o que é certo e o que é errado sem levar em conta o discernimento. Então a gente tem que olhar para si mesmo o tempo todo, observar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E se você não levar em conta realmente quem é você, o que é bom para você, você morre na praia. A gente tem um instituto bem legal no Rio de Janeiro, que é o Instituto Terapia, que a galera ensina crudivorismo, mas se você olhar quem é a líder desse projeto, é uma pessoa super pita. Então ela tem o elemento fogo super alto nela. Então, para ela é perfeita essa dieta. Exato. Agora, nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. A diferença é entre remédio e veneno é a dose. Então, se você quer viver, por exemplo, uma dieta crudívora, beleza, mas observa se está te fazendo bem. Talvez você já esteja crudívoro, por exemplo, há muito tempo. Eu tive uma experiência no Canadá que eu fui atender numa cidade de veraneio e conheci nessa cidade tipo a dona do Mundo Verde lá. Tinha só uma lojinha, uma cidade pequena, mas que eu estava chegando na primavera, tinha passado pelo degelo, então tinha uma galera chegando na cidade para férias, para curtir, e aí eu gostei dessa pessoa, essa pessoa gostou de mim, ela falou assim, por que você não monta um evento, e nesse evento a gente fala de Ayurveda, e você faz alguns clientes e me faz uma consulta de graça? Eu falei, beleza, tá ótimo, vamos fazer isso. Aí fomos fazer isso, eram 19 mulheres, todas com mais de 40 anos. Aí, ou seja, já é uma etapa que o corpo de mulheres ou homens começa a secar mais um pouco. A gente é como uma árvore. A árvore no início da vida é mole e cheia de nutriente. Na metade da vida ela vai ficando mais estrutural e galgando o caminho dela, assim como então o início é cafa, a fase média da vida é pita e o resto da vida a árvore seca. Ela vai se desprendendo do mundo material e acessando os campos mais superiores. É a fase vata da vida, é a fase que a gente deveria procurar a espiritualidade. Essas mulheres, elas conheceram, alguns anos antes, uma praticante de crudivorismo, que deu aula para elas, eu não sabia disso. Fiz um churrasquinho ayurvédico de abobrinha recheada com patê de sementes, estava muito bom, todo mundo comeu. Ao fim, eu fiz uma palestra. No fim da palestra, eu falei, vou medir o pulso, tipo palestra Vata, Pitta, Kapha, Agni. Aí no fim da palestra eu falei para as pessoas assim, vamos medir o pulso de algumas de vocês para vocês entenderem mais o meu trabalho. Eu medi o pulso de uma senhorinha bem magrinha, bem sequinha, e deu Vata. Eu expliquei, você tá Vata. Medi o pulso, deu a mesma coisa, da segunda. Medi o pulso da terceira, deu a mesma coisa. Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo que vocês estão todas Vata? Aí a moça, olha, você sabe que veio uma mulher aqui há uns anos atrás, ensinou crudivorismo pra gente. Eu olhei e falei, gente, vocês vivem num dos países mais gelados que existem. De vez em quando faz menos 30 e vocês só comem coisas cruas há 2 anos. Nem nasce planta no inverno, vocês estão comendo planta. Então a gente tem que levar em conta dilatação celular mesmo. Então, seu corpo está magro e fino, você tem que comer alguma coisa que é o oposto disso.
Se o corpo está quente e ácido, aí você vai falar em crudivorismo, aí você vai falar em coisas leves e frias. Mas nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. A gente tem que levar em conta o que é bom para cada um de nós. E principalmente em cada período do ano, em cada etapa da vida. Exato, exato. Maravilha. Então, você diria que esse seu curso sobre nutrição, sobre como é que é? Rotina diária. Exato. O de rotina diária e o de nutrição. O de rotina diária ele é perfeito para a galera que quer aprender a Ayurveda, quer se encontrar com uma técnica meditativa. Agora, o de nutrição é para a pessoa que quer mais mesmo. Pô, eu quero me cuidar, eu quero saber como eu sou, o que é bom para mim. E aí você vai encontrar uma boa resposta ali. Legal. Então, para quem está interessado, o site da Sankhya é sankhya.com.br, é isso, né? Isso aí. Eu vou deixar o link na descrição do podcast. Legal. E aí, a última pergunta para a gente finalizar. Tem uma palestra incrível do Edson chamada Ayurveda e a Matemática Espiritual. Legal. E você diz nessa palestra que antes de buscar Ayurveda para aprender a cuidar do corpo, a pessoa precisa se amar. Explica um pouco mais sobre isso para quem está ouvindo. É porque, gente, se você não se gosta, essa é a coisa mais importante. Olha a pegadinha da Bíblia, ó, amai ao próximo como ama a ti mesmo. Então, se você não se ama, você nem consegue amar os outros. E a primeira coisa que você precisa é gostar de si mesmo. Se você não gosta de si mesmo, a gente tem 4 carreiras para o adoecimento. As 4 fontes principais de adoecimento. Você adoece primeiro na mente, pensando coisas inadequadas. Como você pensa coisas inadequadas, você toma ações inadequadas e come coisas errôneas. Então, primeira fonte de adoecimento, mente. Segunda coisa, alimentação. E aí não tem como você ter uma rotina adequada. Então, a terceira fonte de adoecimento é a rotina diária. E a quarta fonte são as suas companhias e por onde você anda. Diga-me com quem antes te direi quem és. Então, a coisa que mais adoece uma pessoa é o alimento. Desculpa, é a mente. Eu posso te dar o melhor alimento do mundo, que você mais gosta, que é mais sático, mais libertador dos pensamentos maléficos. Mas se naquele dia você perder um parente, você não tem apetite. Então, a mente, ela domina o corpo. Se a sua mente está dominando você, se você não gosta de si mesmo, então dificilmente você vai conseguir tomar decisões adequadas para a sua vida. A gente, mesmo que de forma subliminar, começa a se sabotar e a tomar decisões erradas quando a gente não se ama. Excelente. Eu acho que a gente conseguiu completar muito bem esse ciclo de, enfim, começar, né, entender um pouquinho a gênese do que é o feminino, o masculino e chegar, né, a essa, vamos dizer, conclusão de que tudo começa na mente e, obviamente, claro, o que você come também vai influenciar a tua mente. É uma espiral, né, Edson? Sim. Sim, então a gente precisa estar esses dois muito bem saudáveis. Então eu recomendo muito estar fazendo esse curso no site da Sankhya e estar acompanhando as lives que ele publica quase todos os dias, né? São todos os dias de semana, segunda a sexta, 12h40 pelo Instagram, as lives ficam salvas por 24 horas. Exato. Depois, para quem quiser assistir as lives antigas, eu tenho um fórum bem legal no site da Sankhya que é para a galera trocar informação mesmo. Eu vejo que as pessoas ainda estão aprendendo a usar o fórum, as pessoas querem uma coisa mais imediata, mas para quem está interessado em fazer pergunta, pode me acessar pelo fórum da Sankhya, que eu estou sempre presente ali. Maravilha. Meu irmão, muito obrigado por estar disponibilizando o seu tempo. Eu sei que você é muito ocupado, que o teu Dharma está muito bem preenchido. Amém. E é exatamente com essas pessoas que eu gosto de conversar, gente. É com essas pessoas que realmente você sente que você pode aprender alguma coisa. São aquelas que estão preenchendo o seu Dharma. E o Edson é uma delas. Então, meu irmão, muito obrigado. E eu espero que você possa voltar mais vezes. Se você gosta do podcast, não deixe de ir no iTunes Store ou na loja do iTunes, colocar a sua avaliação e comentários. Mesmo se você ouvir esse podcast através de outras plataformas como o Spotify ou YouTube, essa avaliação no iTunes Store funciona como um curtir. Quanto mais pessoas puderem avaliar esse podcast, mais fácil outras pessoas poderão encontrar
e se beneficiar desses conteúdos. Então, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, também não deixe de dar o seu curtir e ativar o sininho para receber novos episódios. Tá legal? E assim, infelizmente, muitas pérolas ficam enterradas por falta de incentivo de quem ouve. Então, não deixe de ajudar, não deixe de estar estimulando, inclusive, outros profissionais que você admira e respeita, para que essas pessoas possam continuar espalhando luz no mundo. Porque é só assim que a gente consegue mudar a frequência do nosso planeta. E pro próximo podcast, eu não tenho ideia do tema, mas eu vou fazer uma enquete no Instagram para saber o que vocês estão a fim de ouvir. Se sobre Dharma, Ayurveda, meditação, Tantra, não importa o tema, qualquer tema é importante, desde que dentro da saúde e da espiritualidade. Tá legal? Então eu fico por aqui. Namastê!